fez essa pergunta foi o Augusto. Minha dúvida é, tenho várias propriedades e quero fazer a holding, mas quero saber de imediato quanto gasto, aqui não saiu toda a pergunta, né? De imediato, quanto gasto para fazer isso? E se eu não puder pagar agora? Bom, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro ele disse o seguinte, que ele tem lá as propriedades dele, quer fazer a holding, e ele quer saber de imediato quanto ele custa para fazer. Olha, não dá para responder essa pergunta de imediato. Tá? Aliás, eu vou entrar num segundo papo aqui que eu acho que é bom esclarecer. Né? Lembra no finalzinho do seminário nosso, a gente disse que esse serviço de holding familiar ele deve ser prestado em etapas. Por quê? Porque existem muitos sistemas, eu não consigo dizer para nenhum caso, não é para esse caso aqui, para nenhum. A pessoa pergunta, eu tenho isso, aquilo, porque é comum, você pergunta, eu tenho isso, aquilo outro, quanto custa para fazer uma holding? Eu vou falar, não sei. Né? E para eu saber, a gente tem que seguir etapas. E etapas são aquelas que nós colocamos no seminário. A primeira delas, gente, é a mais importante. É a sessão de viabilidade. Eu preciso te conhecer. Eu preciso conhecer a sua família. Eu preciso conhecer a sua formação patrimonial. Eu preciso entender o que você quer. E aí eu como profissional, começo a desenhar alguns sistemas na minha cabeça. Ok? Então, sem esse primeiro passo, e veja, ainda neste primeiro passo eu não sei quanto custa uma holding e não posso te falar. Mas eu já consegui traçar na minha cabeça algumas coisas, tá? Então a primeira etapa é a sessão de viabilidade. Eu não tenho como responder essa pergunta de quanto custa uma holding. Depois é uma segunda etapa, tá? Que é o croquis estrutural. O que é o croquis estrutural? Você já me passou a informação sobre a sua família, sobre os seus bens, a sua intenção, etc. e tal. Eu vou colocar isso numa planilha, num caso real, com todos os dados que você me passou. Aí sim, agora eu consigo saber quanto é que custa uma holding e eu consigo te falar quanto custa uma holding. Tá? Antes disso, é impossível dizer. E eu não faço isso de, mas mais ou menos. Não, nem mais ou menos. Sabe por quê? Porque depois eu falo 30, é 50. Você vai ficar bravo comigo. Então não vou falar mais ou menos. Né? Eu vou falar o que custa. Só que para isso a gente tem que passar por essas etapas. Né? Depois ele emenda aqui. E se eu não puder pagar agora? Eu não entendi muito essa pergunta. Né? Talvez ele estava esperando que eu falasse assim, ó, custa 100 mil e tem que pagar 100 mil. Não é assim que funciona. Esse serviço prestado ocorre em etapas e os pagamentos vão ocorrendo em etapas. Certo? Então é isso. Essa foi a pergunta do Augusto no dia 3 também.